Bom, dessa vez nós faremos a resolução dos exercícios de uma forma um pouco diferente. Eu entrei aqui no site do GeoGebra, então geogebra.org, e vou clicar em calculadora. Quando vocês abrirem a calculadora, a primeira coisa que eu oriento, assim, a minha primeira dica, né, em relação ao uso do GeoGebra, é vir aqui nas ferramentas básicas e já pedir para ele mostrar mais, que assim vocês ficam com todas as possibilidades já habilitadas, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Em alguns momentos eu vou usar o GeoGebra antes da resolução algébrica, né, para que a gente entenda melhor o exercício. E em outros vou usar o GeoGebra para prova real, para verificar se a resposta está correta, combinado? Então eu vou ler o enunciado e aí em algumas ocasiões eu começo pelo GeoGebra, em outras pela resolução algébrica e uso o GeoGebra para confirmar o resultado, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos ao primeiro exercício. É da Unesp e diz assim: dados dois pontos A e B com coordenadas cartesianas -2 e 1, e 1 e -2 respectivamente, conforme a figura, calcule a distância entre A e B e depois, sabendo-se que as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo ABC são xg e yg, que equivalem a 2/3 e 1, calcule as coordenadas x de C e y de C do vértice C do triângulo. Então, a primeira coisa é calcular a distância entre A e B e depois, dado o G, encontrar as coordenadas de C. Então, vamos fazer isso no papel, depois a gente usa o GeoGebra para conferir o resultado. Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, as coordenadas de A são -2 e 1, de B, 1 e -2, e sobre o C, por enquanto ele não disse nada. No item A, ele pede apenas a distância entre A e B. Então, para a gente calcular a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. X de B é 1, x de A é -2, então vai ficar mais 2 ao quadrado. Y de B é -2, y de A é 1. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9, mais -3 ao quadrado, que também dá 9. Então, eu tenho raiz de 18. A gente pode enxergar o raiz de 18 como sendo raiz de 2 vezes 9. Então, a distância de A até B vai ser 3 raiz de 2 unidades de comprimentos. No item B, ele vai dizer que as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo são 2/3 e 1. Então, ele pede as coordenadas de C, né? Então, ele quer que a gente descubra quem são as coordenadas de C. Então, o que ele deu de informação? Que x de G é igual a 2/3, e a gente sabe que para calcular x de G a gente precisa fazer x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Aqui embaixo a gente já tem uma igualdade feita, né? Então a gente vai analisar só em cima. 2 é igual a x de A, que é -2, x de B, que é 1, mais x de C. Aqui a gente já consegue achar o x de C. Então, eu tenho aqui 2 vai ser igual a -2 mais 1, -1 mais x de C. O x de C ficou valendo 3. E aí, a gente faz a mesma coisa para o y. Y de G, ele deu aqui para a gente que vale 1, que é y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Multiplicando em cruz, a gente tem que 3 é igual a y de A é 1, y de B é -2 e y de C é o que eu quero descobrir. Então, 3, 1 menos 2 vai dar -1, mais y de C. Então, y de C ficou valendo 4. Dessa forma, a gente tem que C tem coordenadas 3 e 4. Aqui no A a gente tem a distância e no B as coordenadas de C.
Agora que nós já temos os vértices A, B e C, vamos verificar se a resposta está correta. Então, vocês vêm aqui e digitam A do enunciado menos 2 e 1. Depois B do enunciado 1 e menos 2. E o C que a gente encontrou 3 e 4. Prestem atenção na nomenclatura, em como vocês digitam, porque precisa respeitar, né, a convenção. Então, por exemplo, se a gente colocar D, 3 e 4, ele vai enxergar outra coisa, ó, ele deu erro. Ou então, se vocês colocarem, por exemplo, minúsculo, D igual a 3 e 4, ele vai enxergar como sendo um vetor. Então, sempre prestem atenção na hora de digitar o ponto, tá bom? Beleza, dei a entrada nos 3 pontos, vou pedir aqui nas ferramentas para que eles desenhem o triângulo pra gente. Então, desce até polígono. Se você não tiver clicado naquele mais que eu comentei no começo do vídeo, você vai precisar clicar, porque o polígono não é uma ferramenta que já está definida aí no default. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC. Para calcular a distância de A até B, existe uma ferramenta aqui, distância é comprimento, então de A até B, ele deu para a gente aqui que é 4,24 alguma coisa, que é o equivalente a 3 raiz de 2, né? Então, para que vocês tenham aí uma ideia, né, para poder conferir. E a outra questão que ele pede é encontrar o vértice C, né, dado G. Como aqui a gente já colocou o C, vamos ver quem é o G para verificar se deu certo, né? Então, lembrar que o baricentro é o encontro das medianas e eu calculo a mediana, desenho a mediana, encontrando o ponto médio de um segmento e ligando até o outro. Então, eu vou vir aqui, em construções, eu tenho o ponto médio, ou centro. Aí, aqui embaixo ele diz assim, ó, selecione 2 pontos, ou um segmento, um círculo ou uma circunferência. Então, vou selecionar AB, ele marcou para mim o ponto médio, certo? A gente já pode determinar também o ponto médio de AC e o ponto médio de BC. Ó. Então, ele já marcou para a gente D e F, que são os pontos médios de cada um dos segmentos. E aí, eu vou traçar a mediana. A mediana, vocês vão ver aqui, procurar a reta. No caso, a gente vai fazer um segmento de reta, que tem como origem o ponto médio de AB e C. Ou então, o ponto médio de BC e A. Ou ainda o ponto médio de AC e B. Então, aqui está o baricentro. Para a gente ter certeza de que ponto é esse, a gente pode vir aqui na ferramenta Pontos, Intersecção, e pedir a intersecção de 2 dessas linhas. Então, ele deu aqui o G, né? Para a gente verificar quais são as coordenadas de G, você pode ver aqui em cima, na álgebra, que ele vai determinar para você todos os pontos. E aqui está aqui, ó, 0,6667, né, que seriam 2/3 e 1. Então, a nossa resolução está correta, beleza? Exercício 2. Dados vértices P, 1 e 1, Q, 3 e menos 4 e R, menos 5 e 2 de um triângulo, o comprimento da mediana que tem extremidades no vértice Q é aproximadamente... Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente faz isso. Dá para fazer pelo GeoGebra, né? Ele vai dar para a gente já a resposta direta. A gente vai colocar os vértices e desenhar a mediana que ele pediu. E aí depois a gente faz isso algebricamente. Vamos primeiro para o GeoGebra. Então, eu vou dar entrada aqui nos pontos. O ponto P é 1 e 1. Depois, o ponto Q é 3 e menos 4, e o ponto R é menos 5 e 2. Deixa eu arrumar aqui a visualização, né? E vou pedir para desenhar o triângulo para que a gente tenha mais clareza aí do que a gente está fazendo. Então, vou vir aqui até encontrar polígonos e vou pedir para ele traçar o polígono PQR. Beleza. Ele pediu para a gente o comprimento da mediana que tem extremidades no vértice Q. Então, ele está perguntando qual que é o tamanho do segmento que junta Q com o ponto médio de PR, né? A mediana é essa definição.
É o ponto médio de um dos lados do triângulo ligado ao outro vértice. Então, a gente vem aqui em construções, pede o ponto médio de P e de R. É o primeiro passo, a gente encontrou A. Depois, a gente vai ligar o A até o Q usando um segmento de reta. Então, A até o Q tem uma mediana. Para saber exatamente o comprimento, vamos procurar aqui no menu, onde tem medições, distância. Pode clicar de A até Q ou então clicar direto em cima do segmento. Aí deu 7.4330. Então, mais ou menos 7.4 aí, de acordo com o enunciado, a letra D. Agora vamos resolver isso algebricamente, né, sem usar o GeoGebra como gabarito. Bom, fazer uma representação aqui, um esquema de triângulo. Então, o triângulo PQR. O enunciado pediu para a gente o comprimento da mediana que tem extremidades no vértice Q. Então, lembrar que a mediana é o segmento de reta que une o ponto médio de um dos lados do triângulo com o outro vértice. Então, a gente quer saber o comprimento desse segmento, de M até Q. Então, a primeira coisa é descobrir quem que é o M. E a gente sabe que M é ponto médio de PR. Então, x do ponto M é x do ponto P mais x do ponto R dividido por 2. X do ponto P, o enunciado deu para a gente 1. X do ponto R, menos 5, dividido por 2. Isso dá menos 4 sobre 2, menos 2. A gente já descobriu a coordenada x de M. Y do ponto M, Y de ponto P, mais Y do ponto R dividido por 2. Y do ponto P é 1, Y do ponto R é 2. Então, a gente descobriu que é 3 meios. Com isso, a gente já sabe que M tem coordenadas menos 2 e 3 meios. Beleza. Agora, a gente precisa do comprimento dessa mediana. Então, a gente vai calcular a distância de M até Q. Então, x de Q menos o x de M ao quadrado, mais y de Q menos o y de M ao quadrado. X de Q, ele deu aqui 3. X de M, a gente descobriu, é menos 2, então vai ficar mais 2 ao quadrado. Y de Q é menos 4 e y de M é 3 meios. Então, agora é resolver. 3 mais 2 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Aqui eu vou fazer essa conta no cantinho só para ganhar um pouco de espaço aqui. Então, eu tenho que fazer menos 4 menos 3 meios. O menos 4 eu posso escrever como sendo menos 8 meios, para poder ficar melhor aqui. Então, eu tenho menos 11 meios aqui. 11 meios ao quadrado vai ser 121 quartos. Bom, deixa eu colocar 11 meios aqui, né? Só para a gente... Menos 11 meios ao quadrado. Então, isso vai ser 25 mais 121 quartos. E aí, a mesma ideia, né? O 25 eu posso reescrever como sendo 100 quartos. Mais 121 quartos. Isso dá 221 quartos. Tirando a raiz quadrada disso, vai ser a raiz quadrada de 221 sobre 2. Só que aqui no enunciado a gente tem as respostas em decimais. Então, a gente vai precisar estimar quanto que vai dar mais ou menos esse resultado. Vamos pensar em qual raiz quadrada, qual quadrado perfeito a gente tem perto de 221. Então, eu vou botar um lembrete aqui, né? A gente sabe que 14 ao quadrado é 196 e que 15 ao quadrado é 225. Então, esse número aqui está mais perto do 15 do que do 14. Então, eu posso dizer que isso vai ser aproximadamente 15 meios, que é aproximadamente 7,5. Né? Então, aqui a alternativa mais próxima é a alternativa D. Só para que vocês tirem a prova real, vamos dizer assim, né? Se a gente usar a calculadora, raiz de 221 seria 14,86606875. Isso dividido por 2 daria o 7,4 aproximadamente aqui da alternativa D, tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Exercício 3. Sabendo-se que os vértices de um triângulo são os pontos A, menos 1 e 3, B, 3 e 0 e C, 1 e 1,
Pode-se afirmar que a medida em unidade de área da área do triângulo ABC e a medida do comprimento em UC da mediana BM são, respectivamente, e aqui tem as alternativas. Mais uma vez, vamos começar pelo GeoGebra. Vou colocar o triângulo lá no GeoGebra e pedir para ele medir para mim a área e o comprimento da mediana BM. Então, vamos lá? Então, de acordo com o enunciado, o A é menos 1 e menos 3. O B, 3 e 0. E o C, 1 e 1. Pedi para ele traçar o triângulo para mim, descer até polígonos. Beleza, a gente tem o triângulo ABC. Ele quer a área e o comprimento de BM. Então, primeira coisa, a área. Vem aqui até encontrar medições e ele já tem medições em área. Você tem duas opções, ou você seleciona direto o polígono ou então os vértices. Já vou selecionar o polígono, ele deu para mim aqui que a área é 5. E além disso, vou voltar para ele apagar a área aqui. Além disso, ele quer o comprimento da mediana BM. Então, M é o ponto médio entre A e C, e ele quer o tamanho desse segmento que vai do M até o B. Então, procura aqui as construções, ponto médio de A até C, deu aqui o ponto D, e aí o segmento de D até B. Então, ele chamou de D. Se vocês quiserem, para facilitar, olha, vocês podem vir aqui no ponto médio, olha, ele está marcando D igual ao ponto médio de AC. Vocês podem renomear. Bom, ele não está deixando eu renomear porque eu acho que eu estou deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, nome M, e nas configurações. Aqui na versão do computador é mais fácil, ele já dá a opção ali de renomear. Então ele quer BM, sendo que M é o ponto médio de AC. Vamos descobrir o comprimento disso. Sobe até encontrar a medição agora de distância, né, de comprimento. Então, BM é 3,16 aproximadamente, que é o valor de raiz de 10, né? Se a gente observar que esse é o valor do raiz de 10, beleza? Bom, mais uma vez o exercício 3 fala de um triângulo e ele pergunta a mediana, né, a medida da mediana BM e a área. Então, só para que a gente faça um esquema aqui, isso ajuda bastante. Então, eu tenho A, B e C. E ele me dá as coordenadas de A, de B e de C. E ele pede a área do triângulo e a medida do comprimento da mediana BM. Então, M seria o ponto médio de AC, que liga com B. Então, eu quero saber essa distância aqui e a área. Vou começar calculando M. Então, x de ponto M vai ser x de ponto A mais x de ponto C dividido por 2. X do ponto A é menos 1, x do ponto C é 1, dividido por 2, isso vai dar 0. E y do ponto M vai ser y do ponto A mais y do ponto C dividido por 2. Y do ponto A é menos 3, y do ponto C é 1, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, eu descobri que M é 0 e 1. Então, agora, eu vou descobrir a distância de M até B. Distância de M até B, x de B menos o x de M ao quadrado, mais y de B menos y de M ao quadrado. Vou colocar aqui para ganhar espaço. X do B, 3. X do M, 0. Y do B, 0. E y do M, menos 1. Menos mais 1 ao quadrado. Então, a distância de B até M vai ser 3 ao quadrado, 9. Mais 1 vai ser raiz de 10. Em relação à mediana, a gente tem aqui como alternativa, medianas desse valor, né? A gente tem as alternativas C e E, né? Então, falta a gente achar a área. Lembrar que a área do triângulo ABC vai ser igual a metade do módulo do determinante. Então, vamos calcular o determinante, em que a gente vai usar as coordenadas de x de A e y de A,
x de b e y de b, x de c e y de c e completar com 1. Então, x de a é menos 1, x de b é, vamos na ordem, né? Y de a é menos 3, x de b é 3 e 0, e c é 1 e 1. Então, calcular o determinante aqui, que vai dar 0, menos 3, mais 3, que deu 0 também, daria menos 1 mais 1, daria menos 9 mais 9. Então, aqui, o determinante, ele deu 10. Vamos lembrar que a área vai ser metade do módulo de 10. Então, a área é de 5 unidades de área. Então, com isso, a gente tem a alternativa correta, C. Vamos lá. Quarto exercício. É um exercício do ITA. Sejam A 0, 0, B 0, 6 e C 4 e 3 vértices de um triângulo, a distância do baricentro deste triângulo ao vértice A em unidades de distância é igual a... Então, ele quer saber a distância do ponto G, baricentro, até o vértice A. Vamos começar, então, pelo GeoGebra e depois a gente verifica a resposta algebricamente, beleza? Então, no exercício 4A, opa, faltou o igual, é 0, 0, o B é 0 e 6, o C é 4 e 3. Pedir para desenhar o triângulo, polígonos. E aí, ele quer saber qual que é a distância do baricentro até o vértice A. Baricentro é o encontro das medianas. Então, eu vou desenhar duas medianas aqui. Vou desenhar a mediana em relação a BC. Então, achei o ponto médio de BC e ligo o segmento de D até A. Então, eu tenho uma mediana em relação ao lado BC e a mediana em relação ao lado AC. Então, eu encontrei o ponto médio entre A e C, que é esse E, e depois a mediana tracei do E até o B, beleza? Então, essa intersecção aqui é o meu ponto G. Eu vou pedir para ele me dar a intersecção de dois objetos. Então, ele me deu aqui o ponto que ele chamou de F. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui no F, em configurações, e eu vou chamar ele de G para ficar... Espera aí que eu cliquei no lugar errado. G para ficar certinho aí, como baricentro. E aí, o que ele pediu de informação? Ele quer a distância de A até G. Então, venho aqui em medição, a distância de A até G, que é mais ou menos 3,17. Né? É claro que aí a gente não vai conseguir estimar corretamente, né? A alternativa só olhando esse valor. Então, a gente percebe que algebricamente a gente chega no valor exato. Mas dá depois para a gente dar aquela conferida no final, quando chegar no valor exato, né, expresso num número irracional, estimar para ver se a gente chegou próximo aí de 3,17, tá bom? Bom, no quarto exercício ele traz para a gente as coordenadas de A, de B e de C, e pergunta a distância entre o baricentro deste triângulo ABC e o A, né, o vértice A. Então, ele dá o A, o B e o C. Então, se a gente calcular o baricentro, que é o G, ele quer a distância do A até o G. Então, vamos calcular quem que é o G. X do ponto G vai ser igual a x do ponto A mais x do ponto B mais x do ponto C, dividido por 3. X do ponto A é 0, x do ponto B é 0 também, x do ponto C é 4, então são 4 terços. E y do ponto G, y de A mais y de B mais y de C, dividido por 3. Y de A é 0, y de B é 6, y de C é 3. Então dá 9 dividido por 3, que é 3. Então a gente já achou que as coordenadas de G são 4 terços e 3. Agora eu preciso encontrar a distância de A até G, que é o que o enunciado pediu. Então,
x de g menos x de a ao quadrado mais y de g menos y de a ao quadrado. Isso é, y de g acabei de achar, desculpa, x de g acabei de achar que é 4/3, x de a é 0. Y de g é 3 e y de a também é 0. Então, isso vai ser 4/3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou então 16 nonos mais 9. Eu vou reescrever o 9 como 81 nonos. Opa! 81 nonos, né? Eles são equivalentes, mas para mim vai ser melhor aqui por conta do cálculo. 16 mais 81 dá 97 sobre 9. Raiz de 97, até poderia tentar fatorar, mas como tem raiz de 97 aqui no enunciado, né? Eu já sei que eu posso deixar dessa forma. Raiz de 97 e raiz de 9 é 3. Então, assim, essa é a alternativa B, certo? Exercício 5. Calcule a área S do triângulo de vértices A, 5 e 7, B, 2 e 3, C, 9 e 2. Considerando o plano cartesiano, temos, né? Então, ele quer saber o valor de S, dessa área. Vamos colocar no GeoGebra, depois a gente faz o cálculo à mão aí, usando o determinante. Bom, o A é 5 e 7. Esqueci do igual, ele vai dar erro. 5 e 7. O B é 2 e 3. E o C é 9 e 2. Então, a gente tem o triângulo ABC. Pedir para ele traçar o triângulo, esse é até polígono ABC. E aí, pedir para calcular a área. Medições, área. Ele deu que é 15,5, alternativa B. Agora vamos fazer isso algebricamente. Bom, o quinto então pede só a área do triângulo. Então, lembrando que a área vai ser metade do módulo do determinante e que esse determinante vai ser calculado usando as coordenadas de x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C e completando com 1, certo? Então, vamos calcular quem que vai ser esse determinante. Então, o determinante ele vai ser o A, 5 e 7, B, 2 e 3 e C, 9 e 2. Completo com 1 e aí vou calcular o determinante pelo método que vocês acharem melhor. Eu faço mais tradicional aqui, que é o que eu prefiro. 7 vezes 9, 63. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Aqui eu vou ter menos 27, menos 10, menos 14. Então aqui vai dar 78. 78 mais 4, 82. Menos 27 com 14 daria 31, 41, 51. Se eu não fiz conta errada. Então, isso daqui vai ser 31. Esse é o determinante. A área vai ser metade, metade do módulo de 31. Ou seja, 31 meios, que é a mesma coisa que 15,5 unidades de área. E assim a gente tem a alternativa B. Bom, o exercício 6, ele pede o cálculo da área de duas figuras, um triângulo ABC e um retângulo ABCD. O triângulo ABC tem vértices A, 1 e menos 3, B, 0 e 1, e C, menos 3 e menos 2. Como a gente acabou de fazer algo bem parecido no quinto exercício, eu vou direto para o exercício algébrico, tá bom? E aí só mostro para vocês a resposta no GeoGebra, fazer invertido agora. Bom, vamos lá.
O item 6 ele pede a área de duas figuras, né? Então, como a gente já viu. No item A, então, o triângulo ABC com coordenadas A1 e menos 3, B0 e 1 e C menos 3 e menos 2. Então, lembrar que a área vai ser metade do módulo de D. E aí eu já vou escrever D aqui direto. Então, as coordenadas de A, 1 e menos 3, as coordenadas de B, 0 e 1, e as coordenadas de C, menos 3 e menos 2. Completei com 1. Um positivo, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, que vai dar 0. Que daria menos 3, então mais 3, menos 2, então mais 2, e aqui 0. 10, eu tenho 15. A área vai ser metade disso, portanto a área vai ser meio vezes o módulo de 15, que é igual a 15 meios unidades de área. Beleza? Bom, vamos lá. Vou desenhar o triângulo para verificar se a nossa resposta está correta. Então, 1 e menos 3, o B, 0 e 1, e o C, menos 3 e menos 2. Então, pedi que desenhe o triângulo e que dê pra gente a área. 7,5, assim como a gente achou usando o determinante, beleza? Vamos agora, então, encontrar a área do retângulo ABCD com vértices consecutivos A, B e C. Dessa vez a gente vai começar pelo GeoGebra para pensar um pouco na resolução, tá bom? Bom, vamos lá. Colocar os vértices consecutivos, os 3 vértices que ele passou para a gente, menos 1 e menos 4. O B, 4 e menos 5. E o C, menos meio, ele entende, se você digitar menos 1/2, ele entende já como fração. E menos 3 meios. 3/2 ele também já vai entender. Então, a gente tem aqui 3 vértices consecutivos de um retângulo. Eu não vou desenhar o polígono porque eu não tenho ainda o polígono. Então, eu vou juntar os lados usando a ferramenta segmento. Então, eu tenho esse é um lado de retângulo e esse também é um lado do retângulo. Eu preciso, será, encontrar o quarto vértice aqui? Pode ser que sim, né? É uma saída. Mas como eu quero a área, se eu pensar que eu tenho a metade de um retângulo, já também tem como a gente encontrar a medida da área. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, o GeoGebra ele consegue calcular, desenhar certinho para a gente verifica a propriedade pelo GeoGebra. Então eu vou pedir para ele traçar para mim, olha, uma reta perpendicular, aí ele diz, selecione primeiro o ponto, depois uma reta. Então eu quero uma reta perpendicular que forme 90 graus aqui com C e com esse. Então ele deu a reta perpendicular aqui. E eu também vou querer uma reta perpendicular passando por B e perpendicular a AB. Então, eu encontrei o próximo ponto aqui que falta, né? Então, esse é um jeito. O outro jeito que eu tenho é pensar em paralelo. Então, eu vou voltar aqui, olha. Eu posso pedir para ele traçar uma reta paralela a AB passando por C e uma reta paralela a AC passando por B. Também encontro aqui. Não importa a forma, né? Então, a gente consegue encontrar o ponto que falta. No GeoGebra, se você vier aqui, você tem declarado, né, todos os seus elementos que estão aparecendo. Essa reta HI, para mim, está muito poluída, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para que ela suma, para que ela não fique aparecendo no meu desenho, né? O ponto D está marcado, mas só para não ficar muito feio. Então, agora sim, agora eu tenho o polígono A, B, C e D, né? Que é o retângulo que a gente quer calcular a área. Eu posso já vir direto aqui, pedir para ele calcular a área. Então, a área desse polígono é 13 para a gente, então a gente já consegue ter o gabarito, né? Mas o que eu tinha dito para vocês era a relação de metade, né? Então, se vocês calculassem a área
desse triângulo aqui, vocês teriam a metade da área do retângulo. Então, vamos verificar. Eu vou pedir para ele calcular aqui a área desse... Acho que ele vai pedir para eu calcular o... Deixa eu primeiro desenhar o polígono, gente. Então, polígono A, B, C. Se vocês quiserem para ficar melhor, olha, dá até para a gente vir aqui em configurações e eu vou mudar a cor dele. Vou colocar um rosa aqui. É só para ficar melhor. E aí sim, agora eu venho em medições e a área desse polígono é 6,5. Então, esse é 6,5 e o grandão é 13. Então, bastava a gente calcular a área do triângulo ABC com os pontos que foram dados e dobrar. Vamos fazer isso agora, então, algebricamente, combinado? Agora o B. O B, ele disse apenas para a gente os vértices consecutivos, 3 vértices consecutivos do retângulo, né? A gente não precisa achar o quarto, porque se vocês pensarem, olha, ele deu para a gente, por exemplo, A, B e C, né? Vamos supor aqui. Então, é isso mesmo, ele deu A, o B e o C. Se a gente pensar no triângulo formado por esses 3 vértices consecutivos, a gente tem que essa área, ela é a metade da área do retângulo todo. Então, basta a gente calcular a área desse triângulo ABC e depois multiplicar por 2. Então, é a mesma ideia. A área do triângulo ABC vai ser igual a metade do módulo do determinante. O determinante, então, vai ser formado pelas coordenadas de A, de B e de C. Então, menos 1, menos 4, 4 e menos 5, e menos meio e menos 3 meios. Completar com 1 e calcular o determinante. Não se assustem com essas frações, porque elas vão desaparecer logo mais. Então, aqui vai dar 5 positivo, foi para baixo, que acho que não vai caber ali. Aqui daria menos 4, vezes menos 1, daria 4 positivo, dividido por 2, né? Então, isso daqui vai dar mais 2. E aqui eu tenho, seria menos 12 sobre 2, que então é igual a menos 6. Nessa direção, seria 5 meios positivos, então eu vou usar 5 meios negativos. Aqui 3 meios positivos, então vai ser 3 meios negativos, né? A gente inverte. E aqui seria menos 16 mais 16. Então, vou juntar os positivos aqui, olha, 5 mais 2, 7, mais 16, 23. E aqui eu vou copiar, só para vocês terem uma noção, né? Só para deixar aqui para a gente não perder. Eu tenho menos 5 meios, menos 3 meios. Isso daqui é a mesma coisa que menos 8 meios, ou então menos 4. Então, eu tenho menos 6, menos 4. Então, eu tenho 23 menos 10, que são 13. Para fechar, então, a área do triângulo vai ser a metade do módulo de 13, ou seja, a área do triângulo é 13 meios. Só que eu não quero a área do triângulo, eu quero a área do retângulo. Então, vou escrever aqui embaixo que a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes 13 meios, que são 13 unidades de área, certo? Então, eu calculei a área do triângulo, que é a metade do retângulo, e assim dobrei para chegar na área total do retângulo, beleza? Bom, vamos ao 7º exercício. Seja o triângulo ABC um triângulo isósceles, tal que AC é igual a AB, com A 4 e 2, B 6 e 6 e C pertencente ao eixo das abscissas, sabendo ainda que C não pertence à origem, responda: quais são as coordenadas do vértice C? O perímetro do triângulo ABC é maior ou menor que 12 unidades de comprimento? Qual é o baricentro do triângulo ABC e qual é a área do triângulo ABC? Vamos pensar um pouco por meio do GeoGebra para entender o exercício. Bom, dessa vez a gente não tem todas as informações. A gente sabe que A é 4 e 2 e que B é 6 e 6, certo? E o que ele diz pra gente é que o C está no eixo das abscissas, mas que não é a origem. A única informação que a gente tem é que AB vai ser igual a AC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma circunferência
para poder saber quais são todos os pontos que existem que estão à mesma distância de AB, né? Então, por exemplo, o segmento AB é esse tamanho. O C vai estar uma mesma distância. A distância de A até B vai ser a mesma distância de A até C. Então, eu vou pedir para desenhar uma circunferência, dado o centro e o raio. Então, o que eu tenho? Vamos supor que aqui tenha, sei lá, 5 centímetros. Todos esses pontos em cima da circunferência também estão a 5 centímetros de A. Então, eu poderia ter vários triângulos aqui criados, né? Tenho várias possibilidades de triângulos que estariam ali uma mesma distância. Então, por exemplo, eu vou criar um ponto qualquer só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou criar um ponto aqui em cima da circunferência, criar um ponto C. E vou traçar o segmento também. Então, por exemplo, se eu vier aqui na medida, na distância, eu sei que a distância daqui até aqui é 4,47 e aqui também 4,47. Não importa como eu mexer esse ponto C, deixa eu ver se eu consigo mover o C. Não importa como eu mexo aqui o ponto C, eu vou conseguir que AC tenha o mesmo tamanho de AB, certo? Só que além de eu saber que tem o mesmo tamanho, eu sei que o C também está no eixo das abscissas. Então, ou o C vai estar aqui, ou então aqui, né? E eu tenho como fazer essa relação. Deixa eu apagar essas informações aqui do C. Vou apagar o C. Como que eu faço isso? Eu posso perguntar onde é que está a intersecção dessa circunferência com o eixo X. E aí ele me deu a informação de C e de D. Se eu vier aqui, ó, ele me fala que ou vai ser no 0, 0 ou vai ser no 8, 0, mas o enunciado diz que não pode ser o 0, 0. Então, a nossa resposta é 8 e 0. Então, o nosso triângulo é esse aqui. É o triângulo A, B, tá chamando de D ali, né? Mas vamos renomear para não ficar confuso. Eu vou chamar de C2. Tá bom? Então, aqui a gente tem o triângulo em questão. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, peraí. Eu vou renomear esse para ficar melhor. Configurações, vou chamar esse de D. E vou chamar esse daqui de C. Que assim a gente fica com o nome certo. Então, a gente tem o triângulo ABC, em que essa medida AB é igual à medida do lado AC. Então, C tem coordenadas 8 e 0. O B, ele vai perguntar do perímetro, se é maior ou menor que 12. Então, vamos pedir para ele calcular para a gente o tamanho dos comprimentos. Então, de A... Desculpa. Então, se a gente somar os três, aqui vai dar quase 9, com mais 6, vai dar mais que 15. Então, com certeza, esse perímetro é maior do que 12. Se a gente quiser calcular o baricentro, então, vamos pedir para ele dar para a gente aqui o ponto médio, por exemplo, de AC, e ligar o ponto médio de AC com B, então a gente tem uma mediana, e depois, por exemplo, o ponto médio de BC, e pedir para ele ligar o ponto médio de BC com A. Então, a gente tem aqui o baricentro, a intersecção entre esses dois objetos, dá o G. Se vocês quiserem olhar quem que é o G, ele está aqui, 6 e 2,66666, que é o 6 e 8 terços. Beleza? E por fim, ele pede a área. Então, a gente pode voltar aqui, encontrar medições, a área desse retângulo vale 10. Agora, vamos fazer isso algebricamente. Bom, vamos lá. O sétimo exercício, então, ele deu pra gente um triângulo ABC, isósceles, de modo que AC seja igual a AB, e C pertence ao eixo das abscissas. Então, eu vou só reescrever aqui para não ficar voltando toda hora lá no enunciado. Então, ele diz que A é 4 e 2, que B é 6 e 6, que C pertence ao eixo das abscissas, então C pertence a OX, então, portanto, eu sei que C é um ponto que tem o Y dele valendo 0, né? Então, se ele pertence ao eixo X, por exemplo, aqui, ele não tem altura, então o Y dele vale 0. E além disso, ele diz pra gente que a distância
de A até C é a mesma distância de A até B, né? Foram essas informações que o enunciado trouxe para a gente. Então, no item A, ele pergunta qual que são as coordenadas do vértice C. Eu vou usar essa relação aqui. Então, a distância de A até C é igual à distância de A até B. Distância de A até C. X de C menos o x de A ao quadrado mais y de C menos y de A ao quadrado, que vai ser igual a x de B menos, x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Como os dois lados da equação estão na raiz quadrada, né, a gente pode cancelar e igualar só a parte interna. Vamos ver o que a gente tem aqui de informação. X do C é x, x de A é 4, y de C é 0, y de A é 2, y de B é 6, aliás, desculpa, x de B é 6, x de A é 4, y de B também é 6, y de A é 2. Então, percebam que a gente tem aqui uma equação que ficou com uma incógnita só, que é o x que a gente precisa descobrir. Então, x ao quadrado menos 8x mais 16, mais 4 aqui, menos 2 ao quadrado, 4, que vai dar 2 ao quadrado, que é 4 também, e aqui 4 ao quadrado, que deu 16. Então, esse 4 eu posso anular com esse com esse. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 8x é igual a 0. A gente pode resolver isso usando a faturação, né? Então, eu reescrevo, coloco x em evidência, x ao quadrado menos 8x é equivalente a x vezes x menos 8, porque quando eu multiplicar aqui, eu volto para o extremo de cima, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 8, menos 8x. Para esse produto ser zero, x é igual a 0 ou x, vamos fazer direito, né? Ou x menos 8 é igual a 0, ou então x é igual a 8. O enunciado diz assim, olha, que C não pertence à origem. Então, isso daqui não convém. Por quê? Se o x fosse 0, o C seria 0 e 0, seria a própria origem. Então, a gente sabe que o x vale 8. Então, quais são as coordenadas de C? As coordenadas de C são 8 e 0, beleza? Agora, no B, ele pergunta pra gente se o perímetro de ABC é maior ou menor que 12 unidades de comprimento. Para isso, a gente vai ter que calcular as distâncias, para poder enxergar o tamanho dos lados. Então, primeiro a distância de A até C, depois a distância de A até B, e por fim a distância de B até C. Então, x de C menos o x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A ao quadrado. X de C a gente sabe que é o 8, x de A é o 4, y de C é 0, y de A é 2. Então, isso seria 4 ao quadrado, 16, mais 2 ao quadrado, que é 4, seria a raiz de 20. Vou deixar assim, tá bom? Por enquanto. Depois, distância de A até B. X de B menos o x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. X de B, 6, x de A, 4, y de B, 6, y de A, 2 ao quadrado. Então, aqui vai dar 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16. Tá certo, né? Nem precisava ter calculado, porque lembra que ele era isósceles? Mas calculei só por via das dúvidas, né? Vamos dizer assim. Depois, distância de B até C. X de C menos o x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B ao quadrado. X de C, 8. X de B, 6. Y de C, 0. Y de B também 6. Que dá 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Isso deu raiz de 40. O perímetro, portanto, ele é raiz de 20 mais raiz de 20 mais raiz de 40. Como que a gente pode estimar esse valor, né? Raiz de 20
a gente pode enxergar como sendo a mesma coisa que raiz de 4 vezes 5, então é 2 raiz de 5. E raiz de 40 também dá para a gente enxergar que é 4 raiz de 10, então isso seria 2 raiz de 10. Né? Eu poderia pensar desse jeito assim, mas eu não sei se isso facilita a nossa vida, né? Porque a gente precisa estimar. Eu não sei o que vocês preferem, né? Mas eu acho que é mais fácil a gente pensar em quanto que vale cada um isoladamente. Nem vou apagar, vou deixar aqui, ó. Eu sei que raiz de 20 é um valor que ele está próximo, ele é mais que 4 e menos que 5, certo? Aqui também é mais que 4 e menos que 5. E raiz de 40 vai ser mais que 6. Então vamos supor, se eu pensasse no limite máximo disso daqui, né? Vamos pensar assim, né? Se eu fizesse raiz de 25 mais raiz de 25 mais raiz de 36, eu estou próximo disso. Isso seria 5 mais 5 mais 6. Então passaria, vamos dizer assim, de 12, né? Mas a gente precisa ter certeza. Então vocês podem pensar no anterior. Se eu pensar, olha, que raiz de 20 mais raiz de 20 mais raiz de 40, aqui eu sei que esse número ele vai ser maior que 4, esse também vai ser maior que 4, e esse daqui vai ser maior que 6. Se eu somar esses daqui, olha, já tenho que vai ser maior do que 14. Então, com certeza absoluta, esse perímetro vai ser maior do que 12. Se a gente quiser ter certeza, né, olha, a raiz de 20 é aproximadamente 4,47 e a raiz de 40 é aproximadamente 6,32. Então, 4,47 mais 4,47 mais 6,32, então vai ser aproximadamente 15,26, beleza? Então, sim, é maior do que 12. Então, eu vou dizer que sim, a resposta final é sim. Beleza? Agora o C. Qual é o baricentro do triângulo ABC? O x do ponto G vai ser x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Então, isso vai ser igual a 4 mais 6 mais 8 dividido por 3. Isso vai dar 14, 18 por 3, que são 6. E y do ponto G, y de A mais y de C mais yc dividido por 3. Y de A, 2, y de B, 6 e 0. Então, isso deu 8 terços. Com isso, eu tenho que o ponto G tem coordenada 6 e 8 terços. E por fim, no D, ele pediu a área. Lembrar que a área vai ser metade do determinante. Então, eu vou calcular o determinante aqui, usando as coordenadas de A, que são 4 e 2, de B, que são 6 e 6, e de C, 8 e 0. Completo com 1, e aí calcular o determinante. Então, 24 mais 16, aqui vai dar 0, menos 48, vai dar 0, menos 12. Então, eu tenho o que são 40 menos 60, que dá menos 20. A área vai ser a metade vezes o módulo de menos 20. Ou então, 20 sobre 2, que são 10 unidades de área. Então, a área é 10 unidades de área. Beleza? Exercício 11. O exercício 11 ele é o mesmo do 15, só depois que eu reparei, tá, gente? Então, os pontos A, x e x mais 1, B, 0 e x, e C, x menos 1 e 1, são vértices de um triângulo de área 4 situado no primeiro quadrante do plano cartesiano. A medida do lado AB é igual a... E aí tem várias informações, né, várias alternativas. Então, a gente vai primeiro resolver algebricamente e depois usar o GeoGebra para tirar a prova real, beleza? Esse é parecido com o exercício 10, né? Então, ele diz assim, que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo de área 4 situado no primeiro quadrante do plano cartesiano.
Então, só uma questão importante, né? Se o triângulo está no primeiro quadrante, a gente sabe que todas as coordenadas são positivas. De A, B e C são positivas, né? Vamos lembrar que primeiro quadrante tá aqui, o triângulo tá inteiro aqui no primeiro quadrante, então ele tem x e y positivos, ok? Então ele diz pra gente que esses pontos formam um triângulo de área 4. O que eu sei? Que a área é metade do módulo do determinante D. E ele diz pra gente que esse valor vale 4. Então, o que eu sei disso? Qual que é a conclusão que eu tenho disso? Que o módulo de D vale 8. Ou então, eu posso dizer que D é igual a 8 ou D é igual a menos 8. E é essa relação que eu vou usar na minha resolução. Então, calcular o D em função de x, né? Porque já que o x aparece em todas as coordenadas, x mais 1 e 1, o B 0, x e 1, o C x menos 1, 1 e completar com 1. Então, deixa eu copiar as duas primeiras colunas. Aqui tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente tem muitos x aqui envolvido. X vezes x, x ao quadrado, x mais 1 vezes x menos 1, aqui deu 0. Aqui nessa direção vai ficar menos x vezes x menos 1, menos x e aqui 0. Vamos só ajeitar. Aqui é x mais 1 vezes x menos 1, então vai ficar x ao quadrado menos 1, menos x ao quadrado, menos x vezes menos 1, mais x menos x. Então, vamos ver o que deu aqui. X ao quadrado eu posso cortar com esse x eu posso cortar com esse, né? Então, com isso a gente tem que o determinante ele ficou sendo x ao quadrado menos 1. O que eu sei sobre esse determinante? Ou o determinante é 8, ou então o determinante é menos 8. Portanto, x ao quadrado menos 1 vai ser igual a 8, ou x ao quadrado menos 1 vai ser igual a menos 8. Se x ao quadrado for igual a menos 8, x ao quadrado vai ser igual a 9. E o x ele vai ser 3, ou x igual a menos 3. Se x ao quadrado menos 1 for igual a menos 8, x ao quadrado vai ser igual a menos 7. E isso não convém nos números reais. Então, a gente tem como opção 3 ou menos 3. Só que a gente sabe que todas as coordenadas são positivas. Portanto, eu vou dizer aqui que não convém com o enunciado, né? O x vale 3, ok? Só que o exercício não acabou, porque ele não quer o valor de x, ele quer a distância de A até B, né? Então, vamos reescrever aqui quem são os pontos A, B e C. O A, ele vale x e x mais 1. Então, se o x vale 3, o A é 3 e 4. O B era 0 e x, então 0 e 3. E o C era x menos 1 e 1, então vai ser 2 e 1, beleza? Agora sim, eu vou calcular o que o exercício pediu, que é a distância de A até B. Então, a distância de A até B, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. X de B, 0, x de A, 3, mais y de B, 3, y de A, 4. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, a distância ficou sendo raiz de 10. Isso dá pra gente a alternativa B. Ok? Na resolução do exercício 11, a gente achou que o x valia 3 e que, portanto, a medida de AB era a raiz de 10. Então, vamos desenhar quem que seria esse retângulo para x, esse triângulo para x valendo 3. O A seria x e x mais 1, então 3 e 4. O B é 0 e x, então seria 0 e 3. E o C
seria x menos 1 e 1. Então, 2 e 1. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC. Vou pedir para o GeoGebra marcar esse polígono. ABC. Só para a gente conferir, o enunciado dizia que esse triângulo tinha área 4. Então, vamos lá na medição, verificar se tem área 4 mesmo, tá certo? E a gente precisou calcular o tamanho de A até B. Então, eu vou pedir para ele dizer para a gente a distância entre A e B, 3,1622, que é a raiz de 10, beleza? Então, tá certinho. Bom, vamos lá. 14º. A área de um triângulo é de 4 unidades de superfície, sendo 2 de seus vértices os pontos A, 2 e 1, e B, 3 e menos 2. Sabendo-se que o terceiro vértice encontra-se no eixo das abscissas, pode-se afirmar que suas coordenadas são, e aí ele vai dar as alternativas. Então, mais uma vez, nós vamos primeiro calcular algebricamente e depois verificar no GeoGebra se deu certo, ok? Bom, vamos lá, exercício 14. Ele diz pra gente que A e B formam um triângulo de área 4 com um terceiro vértice. E aí ele quer saber quem que é esse terceiro vértice. Então, o que a gente sabe, né? Vamos chamar esse terceiro vértice de C. A gente sabe que a área do triângulo ABC vale 4. Então, portanto, a gente sabe que metade do módulo do determinante é 4. E é assim que o módulo do determinante é 8. Se o módulo do determinante é 8, a gente tem duas possibilidades. Ou o determinante é 8, ou o determinante é menos 8, ok? Vamos pensar, então, o que é que isso significa aqui no exercício, né? Então, a gente vai usar o determinante e vai igualar a 8. Só que ele deu mais uma informação. Ele disse que 2 dos seus pontos são A e B, sabendo-se que o terceiro vértice encontra-se sobre o eixo das abscissas. Então, ele está dizendo que C pertence a OX. Com isso, a gente sabe que o Y do C é 0, porque se está no eixo X, ele não tem altura. Portanto, eu vou dizer que meu ponto C, ele tem coordenada X e 0. Então, vou usar essa informação no determinante. O A é 2 e 1, o B é 3 e menos 2 e o C é x e 0. Opa, esqueci de completar com 1. Calcular o determinante, menos 4, mais x, 0, menos 2x, mais 2x, que deu 0, menos 3. Eu descobri que o determinante, então, é 3x menos 7, ok? Vou deixar guardado aqui. O que eu sei sobre esse determinante? Que 3x menos 7 vai ser igual a 8, ou que 3x menos 7 vai ser igual a menos 8. A gente nunca pode esquecer disso. Então, 3x vai ser igual a 15, x vai ser igual a 5, ou 3x vai ser igual a menos 1 e x vai ser igual a menos 1/3. Com isso, então, o nosso ponto ele vai poder ser ou 5 e 0, ou então menos 1/3 e 0, ok? Alternativa, menos 1/3 e 0 ou 5 e 0, C. Bom, vou começar colocando as coordenadas de A, que já estavam no enunciado, 2 e 1, e B, 3 e menos 2, beleza? E a gente achou duas possibilidades. O C1 valia menos 1/3 e 0. E o C2 a gente achou o valor de 5 e 0. Então, o que a gente vai fazer? Desenhar os triângulos e verificar se a área deles é 4 mesmo, como estava no enunciado, beleza? Então, primeira coisa, desenhar o triângulo. Primeiro, o ABC, usando o C menos 1/3 e 0. Então, vamos verificar qual que é a área dele. Medições, área 4. Deixa eu pôr mais para cá essa área.
beleza? E aí agora eu vou desenhar o outro triângulo usando o C, 5 e 0. Então, polígono A, B, C. Vou clicar aqui com o botão direito no mouse em configurações para mudar a cor dele. Agora eu vou botar um verde. E vou pedir também a área desse triângulo. Pronto, área 4. Então, a gente tem essas duas possibilidades, formando com AB um triângulo de área 4, ou o C2, que é 5 e 0, ou então o C1, que é menos 1/3 e 0, beleza?